Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Vamos abrir a palavra de Deus em João 14, do versículo 1 ao versículo 3. Acabamos de cantar e agora vamos, toda reverência, ouvir a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Oremos. Senhor Deus das alianças, Deus bondoso e misericordioso, que promessa maravilhosa, Senhor, estamos diante dela aqui, temos diante de nós, na Tua palavra, Deus. Que palavras gloriosas, Senhor. Pedimos, ó Deus, que Tu, ó Senhor, esconda o mensageiro, para que estas verdades tão profundas possam então, Senhor, ser proclamada e encontrar abrigo no coração da Tua igreja, Senhor. Consola, Deus, o Teu povo, renova as esperanças e chama pecadores ao arrependimento. E o Teu nome, ó Deus, em tudo seja glorificado. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo e agradecemos. Amém. Recentemente, em um discurso marcante diante dos líderes de todas as nações da Assembleia Geral da ONU, o secretário-geral declarou que o mundo nunca esteve tão ameaçado e tão dividido. E essa afirmação, de certo modo, traz para muitas pessoas, um fato que basta olharmos ao redor e vamos perceber que ela é real. Embora haja ali um pensamento de que isso é algo novo, mas desde o Éden, desde a queda, o mundo vive em colapso. O mundo não é mais um lugar, o mundo em que vivemos não é mais um lugar adequado para viver. E traz, de fato, muitos temores, muitas angústias, em alguns períodos mais do que outros. Por exemplo, nós vivemos sim em um período de grande inquietação, de medo, de insegurança, que parece que está dominando o Ocidente. Mas em meio a esse panorama que parece tão sombrio, irmãos, o Deus soberano está fazendo algo e nós devemos ter olhos para ver isso. Esses períodos de crise que vêm ao mundo são usados por Deus para fazer bem ao seu povo, sobretudo transformando o seu povo conforme a imagem de Cristo e colocando em nós uma profunda saudade de tudo que ainda não vimos, mas sabemos que é real. Saudade de casa. Desejo, anseio de se ver livre deste mundo e voltarmos para casa. É precisamente isso, irmãos, que nós vamos tratar, é precisamente sobre isso que nós vamos tratar nesta noite, à luz do capítulo 14 de João, observando as palavras do Senhor Jesus Cristo, apenas aqui do versículo 1 ao versículo 3. Deixe-me colocar então estas palavras dentro do seu contexto maior. As palavras de João, que nós acabamos de ler, estão inseridas num discurso que é conhecido como o discurso do cenáculo.
registrado por João, dos capítulos 13 até o capítulo 16 no Evangelho de João. Trata-se então das últimas instruções do nosso Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos, das últimas instruções antes da sua morte e ressurreição. Poucos instantes antes desse momento, ele havia anunciado que um deles iria traí-lo e advertiu a Pedro que ainda naquela noite, antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. E como se isso não bastasse, ele acrescenta a notícia de sua eminente partida. Então é natural imaginar o peso que essas declarações exerceram sobre aqueles discípulos. Seus corações estavam perturbados, estavam tomados de medo, tristeza e confusão. O próprio texto mostra isso. No capítulo 13, no versículo 33, Jesus também disse: filhinhos, ainda por pouco tempo eu estou convosco. Vós me buscareis, e como eu disse também aos judeus, agora vos digo, para onde eu vou, não podeis ir. Nesse mesmo contexto, o Senhor Jesus Cristo entrega o mandamento novo do amor. Que vos ameis uns aos outros, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas Pedro, incapaz de se desprender da ideia de separação que estava martelando na sua cabeça, interrompe perguntando: Senhor, para onde vais? Ou seja, o assunto nem era mais esse. A sua mente estava presa a esta notícia dolorosa da partida, de modo que nem ouviu plenamente a instrução do nosso Salvador. É nesse ambiente, carregado de inquietação, é que Jesus se inclina ao coração dos seus discípulos, amigos. Eles lhe oferecem essas palavras de consolo, dizendo: não se turbe o vosso coração, não precisam ficar agitados, desconsolados, credes em Deus e credes também em mim. Cristo então conforta os seus discípulos com a doutrina do céu e a certeza de que o Pai tem um lar preparado para os seus filhos. E é assim, com essas palavras, que ele vai fortalecendo os seus discípulos naquela noite escura. E com estas mesmas palavras, ele também continua fortalecendo os nossos corações. Em meio a notícias tão sombrias, tantas incertezas em nosso país, na América Latina, no mundo, esse turbilhão de crises, não somente crises geopolíticas, mas também crises pessoais, coletivas, o Senhor nos convida a encontrar descanso nesta promessa. Existe um lugar, existe uma certeza, existe um futuro glorioso assegurado por Jesus. E é sobre esse tema que eu quero falar esta noite. E é um título bem simples: o céu e Cristo. O céu e Cristo. Então nós vamos ver em primeiro lugar aí que o Senhor Jesus Cristo nos ensina que o céu é o lar de Deus e seus filhos. Está aí no versículo 2. Ele diz que ele chama esse lugar de a casa do meu Pai. É assim que ele descreve o céu. Embora o Senhor seja onipresente, enchendo céus e terra com a sua soberania, com a sua onipotência, onisciência, onipresença, é no céu que ele se manifesta de modo particular, glorioso, onde há a plenitude da sua presença. Ali a sua majestade é revelada em brilho e em esplendor. Como declara o salmista lá no Salmo 33, versículo 13 e 14, dos céus olha o Senhor e vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. O céu, portanto, é a morada de Deus, e é nesse sentido então que Jesus chama de a casa de seu Pai.
Quando pensamos no céu, não devemos imaginá-lo como uma construção monumental ou um palácio distante, mas como um lar. Há uma grande diferença entre uma casa e um lar. Há uma grande diferença. Um edifício pode servir de abrigo, mas um lar fala de calor, confiança, descanso, proteção. É o lugar onde somos amados, onde somos recebidos. Assim é o céu. Não apenas uma realidade futura distante, mas um lar preparado pelo Pai para seus filhos. Ele nos amou a ponto de enviar o seu Filho para nos redimir. E com essa redenção, fomos feitos membros da família divina. Quem foi unido com Cristo pela fé, não é mais estrangeiro ou peregrino para Ele. Como ensina o apóstolo Paulo, agora somos co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. E como filhos, nós temos direito ao lar do Pai. E ali entraremos com confiança. Não como visitante que precisa de permissão, mas como herdeiros, que sabe que tudo que pertence ao Pai, pertence a Ele também. Podemos entender melhor essa verdade pela experiência familiar. Quando éramos crianças, nossos pais nos ensinaram a não sermos abusados na casa dos outros, não abrir a geladeira, não entrar nos quartos sem ser convidado. Mas havia um lugar em que essa regra não se aplicava: o lar paterno, na casa do pai. Ali tínhamos liberdade, porque sabíamos que o que era deles também era nosso. E é exatamente esta realidade que Jesus então transmite aos seus discípulos que estavam ali angustiados. O céu é a casa do Pai, e agora também é o Pai que também agora é o Pai de vocês. Esse lar paterno onde todos os filhos de Deus são recebidos em amor. E como será esse lar? O Senhor apenas nos permite entreabrir a cortina e vislumbrar algo da sua glória. Não temos aqui, irmãos, uma descrição completa, mas sabemos o essencial: o céu é o lugar da presença de Deus. O Criador dos céus e da terra se dará a conhecer em plenitude. Viveremos diante de sua face pelos séculos sem fim. Cristo também ensina aqui nesta passagem que no céu há espaço suficiente para todos os filhos de Deus. Ele declara: na casa do meu Pai há muitas moradas. Esta afirmação transmite a certeza e a segurança de que o céu não está sujeito à limitação ou à escassez. Não existe possibilidade de chegarmos ao fim da jornada e sermos informados de que não há lugar. A casa do Pai é ampla, suficiente para acolher cada um dos que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. É significativo notar que Jesus acrescenta: se assim não fora, eu vos teria dito. Ele fala com autoridade de quem conhece a realidade celestial, pois ele veio do Pai e a ele retornaria. Sua palavra é a garantia de que existe de fato uma morada reservada para cada filho de Deus. Essa morada não foi adquirida com riquezas perecíveis, mas com um preço eterno do precioso sangue de Cristo, do Cordeiro sem mácula. Quando enfim chegarmos exaustos desta longa peregrinação, não encontraremos as portas fechadas, nem ausência de registro. Não terá no céu uma placa de lotado. Haverá um lugar
para todos aqueles que pertencem a Cristo, ricos e pobres, fortes e fracos, conhecidos e anônimos. Cada crente encontrará sua morada assegurada pela graça. Essa promessa também corrige uma visão equivocada de que a glória futura será impessoal ou indistinta. João nos mostra que haverá uma multidão incontável de todas as nações, tribos, povos, línguas. Tudo isso diante de Deus, diante do trono. Lá em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9. O céu será pleno de diversidade. Não desse tipo de diversidade que o mundo fala, mas no sentido de que haverá pessoas de todas as classes sociais, de todas as raças, de todas as nações, de todas as etnias. Haverá uma comunhão perfeita entre todos que a ONU jamais conseguirá alcançar. E ao mesmo tempo, a certeza de que cada filho de Deus tem o seu lugar garantido, preparado por Cristo. Essa verdade é consoladora. Em um mundo onde vivemos cercados por exclusões, restrições, inseguranças, a promessa de que Jesus nos assegura é que nenhum dos seus será esquecido ou deixados para trás. Como aquele filme horroroso de Tillerheim, baseado num livro de Tillerheim, deixados para trás. Não haverá isso. A comunhão eterna com Deus e com os irmãos será ampla bastante para abarcar todos os redimidos da história. E ali habitaremos para sempre, juntos com o Senhor. Em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 16, o apóstolo João descreve a vida futura do povo de Deus sob a figura de uma nova Jerusalém, apresentando uma cidade de forma cúbica. O comprimento e a largura e a altura são iguais, diz João. A medida de 12.000 estádios corresponde a algo em torno de 2.240 quilômetros em cada dimensão. A questão que naturalmente se impõe é: devemos então interpretar essa descrição de maneira literal? Estaria João nos apresentando o projeto arquitetônico de uma cidade colossal com ruas de ouro, portais de pérolas? A resposta é não. Trata-se de uma linguagem simbólica, como é característico do livro de Apocalipse. O apóstolo então descreve, não aqui uma cidade geográfica, mas uma igreja glorificada, em sua plenitude, perfeita, resplandecente diante de Deus. Cada detalhe da visão comunica então uma realidade espiritual, beleza, santidade e plenitude. O cubo então nos remete ao Santo dos Santos, no tabernáculo, ali quando existia no templo de Jerusalém. E ali, no espaço cúbico, é que a presença de Deus se manifestava em glória. Assim, ao apresentar a Nova Jerusalém, uma cidade cúbica, João está mostrando que no estado eterno, todo o povo de Deus habitará no verdadeiro Santo dos Santos, em uma comunhão direta e perfeita com Deus. Essa visão nos ensina também sobre a natureza da comunhão que desfrutaremos. Nessa vida, mesmo nas famílias mais unidas, nós temos conflitos, mal-entendimentos, mas no céu, a realidade será outra. Ali seremos transformados, seremos perfeitos em amor, perfeitos em santidade. Nenhum irmão afastará-se do outro, ninguém se sentirá excluído, nenhum pensamento pecaminoso perturbará a harmonia. A vida eterna será marcada por uma paz perfeita, paz entre nós e paz diante do trono de Deus. Além disso, essa passagem também corrige concepções equivocadas sobre o céu.
Muitos imaginam de uma forma abstrata como um estado etéreo, ou é como se fosse ali habitar entre nuvens com anjos tocando harpas. Mas a Escritura apresenta o céu como uma realidade concreta. O corpo ressuscitado será real e será glorificado, e o lugar preparado é verdadeiro e sólido. As imagens simbólicas apontam para uma realidade que é mais rica e não menos rica. Cristo, após concluir a sua obra redentora, ascendeu aos céus, onde permanece até que um dia voltará trazendo com ele os céus. E o céu e a terra se unirão e estaremos dentro da nova criação. Mas eu quero avançar aqui para o segundo ponto. O céu é um lugar preparado por Cristo. Está aí ainda no versículo 2, na segunda parte do versículo 2. Acompanhem comigo, ele diz assim: se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. Cristo nos ensina nesta passagem que além do céu ser um lugar de Deus, um lugar dos santos, aprendemos aqui também que o céu é um lugar preparado por Cristo. Ele diz: eu vou preparar lugar para vós. Agora, é muito importante aqui observarmos com cuidado. O Senhor não diz que irá ao céu construir moradas onde não existe. Porque muita gente lê esse texto dessa maneira. Olha e diz assim: bom, Jesus Cristo está dizendo aqui que ele está indo para o céu para preparar uns apartamentos lá, uns prédios, uns palácios. Não é isso. Pois ele mesmo já havia dito: na casa do meu pai há muitas moradas. Não haverá, mas há muitas moradas. A preparação, portanto, não se refere à criação de novos espaços, mas de um ato redentor que abre o caminho para o povo de Deus, para que este possa habitar na casa do Pai. Isso quer dizer que ele está indo, veja, ele está dizendo: olha, eu tenho que ir, porque eu tenho que preparar o lugar. Ele estava se referindo justamente ao que ele estava prestes a fazer, preparando então este lugar. Antes da cruz, nenhum homem poderia entrar no céu. Era necessário que Cristo completasse a sua obra, morresse pelos pecadores, ressuscitasse em vitória sobre a morte e ascendesse ao Pai. Só assim a justiça divina seria plenamente satisfeita, o acesso ao lar celestial seria aberto. E foi isso que o autor aos Hebreus quis dizer ou afirmar, que Jesus Cristo entrou no céu como nosso precursor. Ele foi adiante, levando o sacrifício perfeito que garante o perdão pelos nossos pecados, de modo que quando chegarmos lá, encontraremos um caminho aberto e uma recepção segura. Os santos do Antigo Testamento, embora estivessem seguros pela promessa e pela fé no Redentor, que viria, aguardava a consumação do Cordeiro morto antes da fundação do mundo. A morte e a ressurreição de Jesus foram o fundamento eterno que abriu o caminho para eles e para nós. Por isso que Jesus Cristo disse: eu vou preparar lugar. E entrou no céu, como diz lá em Hebreus capítulo 6, versículo 20, como nosso precursor. Ele é aquele que garante o acesso a todos os redimidos, antes e depois da cruz, porque em todo tempo a salvação é somente nele. Os discípulos então sofriam diante da partida iminente de Jesus, mas ele estava lhes mostrando agora que a sua ausência não seria um fracasso, mas sim uma necessidade. Ele deveria morrer, ele deveria ressurgir e ascender, e somente assim haveria lugar preparado para eles e para nós.
A separação era dolorosa, mas temporária. E tinha propósito eterno. Tornar possível a comunhão definitiva com Ele pelos séculos dos séculos. Sem a sua morte e ressurreição, ninguém poderia entrar nos céus, pois ninguém entra na presença de Deus sem dar contas dos pecados pendentes. Mas agora em Cristo, como nosso mediador, que intercede continuamente por nós à direita do Pai, nós podemos ter a certeza de que entraremos nos céus. Ele não apenas abriu o caminho, Ele nos sustenta ao longo de todo o caminho. E é por isso que a esperança do crente não repousa apenas no fato de que Cristo realizou ali o pagamento, o preço do pecado na cruz do Calvário, mas também que Ele continua a realizar em seu favor, como sumo sacerdote, à direita do Pai. Ele continua nos mantendo, nos sustentando, garantindo a nossa chegada. Aquele que começou a boa obra em nós concluirá até o dia final. O mesmo autor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, ele afirma: Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chega a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Essa intercessão constante é a razão pela qual permanecemos firmes em meio às tentações, às provações, aos ataques espirituais, diante das nossas próprias fraquezas. Pode ser que nós não compreendamos plenamente como essa intercessão se desenrola nos céus, mas sabemos da sua eficácia. O inimigo não consegue lançar sobre nós uma tentação que nos arranque finalmente das mãos do nosso Salvador Jesus Cristo, que intercede continuamente por nós. A segurança da nossa fé não está em nossa perseverança autônoma, mas na intercessão eficaz do nosso Redentor. A perseverança dos santos, na verdade, no final, é a perseverança de Cristo em nos manter firme. E isso impede que o crente venha a apostatar da fé e assegura que ele chegará ao destino prometido. Por isso, meus amados irmãos, quando finalmente chegarmos aos céus, não cessaremos de louvar a Cristo. Não cessaremos de lhes dar graça, porque todos os que ali entrarem reconhecerão que sem Ele jamais teriam sido admitidos. Poderemos chegar ao céu sem riquezas, sem saúde, sem fama, sem grandes nomes ou títulos, sem cultura, sem influência, mas ninguém poderá entrar nos céus sem Cristo. Ele é absolutamente indispensável. Ouça que o próprio Senhor Jesus Cristo diz no versículo 6 deste mesmo capítulo que estamos considerando: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há caminhos alternativos, rotas paralelas. Cristo é o único mediador. Ele é a ponte que une o céu e a terra, porque ao mesmo tempo Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como homem, Ele viveu em perfeita obediência à lei de Deus. Como cordeiro sem mácula, entregou-se na cruz, tomando sobre si a nossa condenação. Essa condenação que pesava sobre pecadores como nós. E ali no Calvário Ele pagou plenamente a dívida que jamais nós poderíamos quitar. E abriu um caminho de vida. E agora, pelo Evangelho, Ele oferece salvação a todo aquele que crê. De graça, não porque seja barato ou não tenha custado nada, mas porque foi paga com um preço muito alto.
o seu sangue eterno. Esse preço ninguém jamais poderia oferecer. E é por isso que a Escritura, ela é tão clara. E quando fala de Cristo, ela vai então ser muito objetiva e dizer que não há debaixo do céu nenhum outro nome entre os homens, qual importa que sejamos salvos. Paulo declara em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, não há espaço para confiança própria, nem para obras que sirva de ponte, e nem para confiança em outros homens. Só Cristo, e somente Ele, podia preparar o caminho do céu para nós, e assim o fez. Isso me leva ao terceiro e último ponto, e é, sem dúvida, o mais maravilhoso de todos. O céu é a comunhão eterna com Cristo. Então vamos recapitular aqui, brevemente. Em primeiro lugar, nós vimos que o céu é o lar de Deus e dos seus filhos. O céu também é um lugar preparado por Cristo. Já vimos como Ele fez essa preparação. E agora, o céu é a comunhão eterna com Cristo. Está aí no versículo 3. Leia comigo. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Cristo nos ensina neste ponto do discurso que a comunhão com Ele é a essência da bem-aventurança celestial. Essa é a joia central do texto. Quando ele diz, virei outra vez, e vos receberei para mim, e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. A ênfase não está meramente no lugar, mas estar na sua presença. O céu não se define primariamente por ausência de dor, de pecado ou de morte, mas ele se define primariamente pela presença de vida eterna, ou seja, do próprio Cristo, que é a vida eterna, o Filho de Deus. É significativo notar que o Senhor não afirma apenas que nos levará a um destino, mas que nos receberá para si. O verbo empregado aqui carrega a ideia de um acolhimento pessoal, de trazer alguém para junto de si, para uma proximidade íntima. Não é a imagem de um mensageiro que conduz um viajante a uma hospedagem, mas o próprio Cristo que estende o braço para acolher aqueles que comprou com o seu sangue. Isso toca diretamente o coração dos discípulos. O temor deles estava centrado naquela separação, no vazio da ausência. Jesus, porém, redireciona os seus olhos para a plenitude da sua presença futura. A ausência é transitória, a comunhão definitiva. Este é o destino deles e nosso. O céu, portanto, não é apenas um lugar preparado, mas é o lugar onde Cristo mesmo está, é o lugar onde estaremos para sempre com Ele. Essa perspectiva nos leva então, irmãos, a um exame do nosso coração. Por que ansiamos o céu? Se é apenas para escapar das dores terrenas, o nosso desejo ele ainda é imperfeito. O verdadeiro anseio do crente é estar com Cristo, pois Ele mesmo é a vida, a verdade e a plenitude de alegria. Como já foi dito, os dons dos céus são gloriosos, mas é o doador que os torna preciosos.
Irmãos, essa promessa se verifica sempre que um crente morre. Porque ele morre no Senhor e alcança a sua expressão plena quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier em glória e estivermos diante dele em corpo e alma. Ele diz: eu virei outra vez para que vocês estejam comigo. A Escritura, portanto, reconhece um cumprimento real que ocorrerá quando passarmos por esse estado intermediário. E quando vier então a consumação, a segunda vinda de Cristo, teremos então uma comunhão corporal pública e definitiva com Cristo. O que torna maravilhoso o destino prometido é a comunhão íntima com o nosso Senhor pelos séculos dos séculos. Portanto, as imagens de ruas de ouro, portas de pérolas, que muitas vezes encontramos na Bíblia, são imagens simbólicas que comunicam a glória do estado final. O cerne, porém, é que lá, como diz no livro de Apocalipse, descerá dos céus a nova Jerusalém, e Deus, então, o próprio Cristo, armará um tabernáculo definitivo no meio do seu povo. Isso não é muito diferente do que a Bíblia anuncia desde o Antigo Testamento. Lá no Éden, era um lugar glorioso, porque Adão tinha uma plena comunhão com Deus, a presença de Deus. Quando o Éden, então, foi corrompido por causa do pecado, eles foram expulsos, essa comunhão, então, foi desconectada. E agora, então, o homem, o céu e a terra foram separados. Então, nós tínhamos lá Jerusalém, o lugar onde estava o templo, ali a Shekinah de Deus, a glória de Deus habitava, e o povo ia para o templo, porque lá era onde poderia ter um encontro com Deus. Mas tudo isso era provisório. No Evangelho de João, ele abre o seu Evangelho dizendo assim, é que o Verbo se fez carne e tabernaculou, armou uma tenda no meio do seu povo. Mas ainda não era definitivo, ele estava a partir daquele momento preparando o lugar. E aqui ele promete: eu vou, preparo o lugar e volto, trazendo consigo a cidade santa, o céu para a terra, e habitando para sempre com o seu povo. E então o veremos face a face, contemplaremos a sua pessoa, compreenderemos com maior alcance o mistério da encarnação, não na sua plenitude, mas compreenderemos com mais alcance. Compreenderemos com mais alcance como é que Jesus Cristo é duas pessoas, duas naturezas. Aliás, uma pessoa e duas naturezas. Duas pessoas não, uma pessoa e duas naturezas. Verdadeira humanidade, verdadeira divindade, subsistindo sem confusão, sem divisão. Veremos aquele que foi transpassado por nossa culpa, exaltado em majestade, e entenderemos com mais profundidade o que significou o peso da cruz. Agora nós ainda temos os olhos turvos, ainda não compreendemos com tanta clareza o peso da cruz, mas neste dia veremos o peso da cruz, o carregar dos nossos pecados, a justa retribuição por eles e a grandeza do amor que nos alcançou. Na presença do Cordeiro, não apenas reconheceremos o que a sua morte alcançou, perceberemos também como na sua providência nos guiou em cada passo da nossa peregrinação, nos guardando. Aquilo que aqui percebemos pela fé, veremos com clareza.
E cada aflição, veremos que Ele esteve conosco e por meio delas nos purificou, nos preservou para este dia final. Teremos uma consciência vívida de como Ele nos perdoou, como pacientemente nos santificou, como nos guardou em fé, como nos sustentou e nos deu esperança, momento após momento. Veremos o Rei, como diz lá em Isaías capítulo 33, versículo 17, veremos o Rei em toda a sua formosura, em santidade, em amor, em paz, em longanimidade. Todas as perfeições morais de Cristo resplandecerão diante de nós. Por isso, a simples realidade de estar na sua presença será uma grande alegria para nós, uma bem-aventurança eterna. Então, nas palavras do salmista se desdobrarão, essas palavras do salmista se desdobrarão em sua plenitude. Na tua presença há plenitude de alegria, em tua destra delícias perpetuamente. Nós já experimentamos o antegosto dessa promessa. Já a experimentamos agora, quando vivemos coradeu, ou seja, diante de Deus pela fé. Mas naquele dia, veremos como Ele é. Não mais em humilhação, e sim em exaltação, tal como João teve um vislumbre contemplando ali em Pátmos. E nos prostaremos em adoração. Meus amados irmãos e irmãs, a glória dos céus é Cristo. Ele é o centro da bem-aventurança. A eterna razão pela qual o crente deve desejar estar neste lugar. O apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, confiamos e preferimos, ele diz assim, confiamos e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eis o anseio do coração regenerado. Não simplesmente escapar das aflições do mundo, mas encontrar-se na presença de Cristo. O crente é chamado a viver esta vida presente com os olhos voltados para os céus. Paulo não ansiava fugir deste mundo, mas ele reconhecia que estar com Cristo é muitíssimo melhor. Preso em Roma, diante da possibilidade de absolvição ou de martírio, ele resume a sua esperança, dizendo assim que o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque morrer significa partir para estar com Cristo. Essa mesma certeza sustenta a esperança da igreja. E obviamente Paulo aqui não está incentivando ninguém a cometer suicídio. Se por acaso alguém aí tem um pensamento intrusivo deste, o abandone. Certamente isso não vem do Senhor. Devemos viver para o Senhor aqui, mas no momento em que Ele nos chamar, estaremos prontos, porque Ele fez tudo que devia e que poderia fazer, que era necessário fazer. Por isso que Paulo consola dizendo que quando Cristo voltar, assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a grande promessa. Esta é a grande promessa que encontramos nas Escrituras. Eis, meus amados irmãos, a promessa da qual Cristo consolou o coração atribulado dos seus discípulos. E agora eu me encaminho para o final. Essa promessa deve consolar a igreja hoje também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, e vocês estarão para sempre comigo, disse o Senhor. Esta é a esperança que sustenta
a igreja que sustenta o seu povo. Um dia estaremos juntos com Cristo, estaremos juntos com Ele, por causa dEle. O céu é o nosso lar também. E ali reunido, com todos os redimidos de todas as épocas, de todas as nações, desfrutaremos a presença do Salvador para sempre. Para ilustrar essa realidade, eu lembro-me das palavras finais que C.S. Lewis conclui as suas crônicas de Nárnia. Quem conheceu a série sobre Nárnia sabe que é uma representação alegórica da vida e da comunhão com Cristo. No último volume, A Última Batalha, após tantas indas e vindas das crianças entre Nárnia e o mundo real, o leão Asla, que é uma figura de Cristo, lhes revela que não voltarão mais. Houve um acidente e a vida antiga deles se encerrou. E agora chegava a verdadeira manhã. E Lewis a descreve assim: tudo que viver até ali era apenas uma capa, a primeira página. Agora começa o primeiro capítulo da grande história, que dura para sempre, em que cada capítulo é melhor do que o anterior. É isso que nos aguarda. É isso que nos aguarda na presença de Cristo. Um verdadeiro começo. Não o fim da vida, mas o verdadeiro começo. Onde esta vida é apenas uma sombra. E termino dizendo que se há alguém aqui, entre nós, ou me ouvindo pela internet, que ainda não veio a Cristo em arrependimento e fé, confiando unicamente em si mesmo, eu quero convocá-lo, eu quero exortá-lo a vir a Cristo hoje. Não se esqueça, uma pessoa só pode entrar no céu com Cristo. Sim, uma pessoa pode entrar no céu sem saúde, sem riquezas, sem prestígio, sem conhecimento de grandes matérias, ou qualquer outra coisa, qualquer conhecimento deste mundo, mas ninguém jamais entrará no céu sem Cristo. É Ele que preparou o lugar, é Ele que prometeu voltar, é Ele quem receberá o seu povo para si mesmo. Minha oração então é que Deus te conduza ao arrependimento e fé, e unidos com todo o povo de Deus, pela fé, possamos dizer com confiança: o Senhor é a minha herança e a minha alegria, agora e para sempre. Amém.